Consegui um espacinho de tempo para poder gravar mais um vídeo aí a respeito da teoria de raças do nacionalsocialismo, né? Que, como vocês viram no vídeo introdutório aí, é um texto do Juan Sebastião Gomes Reiria, texto do ano passado, texto recente, né? Que eu traduzi e vou trazer aqui a leitura desse texto, que é um texto longo, né? E que eventualmente, para um futuro aí, vai sair num compilado de textos, tal qual o texto do Baumler, né? Que já está pronto, tudo. Eu estou esperando chegar a versão física aqui para eu conferir e para poder divulgar para quem tiver interesse aí. Bom, questão de raças do nazismo, né? Bem em resumo, bem papum. Eles pegaram, eu digo, o homem médio, o homem massa, os produtos de incultura de massas, e nesses produtos de incultura de massas aí incluído filmes, joguinho de videogame, livro didático, licenciaturas, né, até bacharelados aí das academias ocidentais, que dirá as brasileiras, né, tomaram a noção de judeu que o nazismo tinha e transformaram como a versão de quem não é ariano. Inventaram essa mentira com base em uma das teorias de raça, que nós vamos ver, que é a teoria do Gunther, que é a segunda teoria. Inventaram que existia o ariano e quem não era ariano era tratado como judeu. E aí você vê esses fenômenos de, por exemplo, nazinóias aqui no Brasil fazem aquelas pataquadas, né? De colocar suástica, de se tatuar com tatuagem de símbolos nazistas, de falar aquelas palavras de ordem nazistas, né? Tem isso demais, né? Tá sempre sendo noticiado na mídia aí, porque querem colocar na cabeça que nazismo é aquilo. Nazismo é aquela gangue de noias, né? É o neonazismo, olha que perigo. Eles vão te bater na rua, cuidado, né? Os carecas do ABC, aquela ideia, né, que é vendida aí. Aí sempre vai ter aquela resposta. Ai, seu ridículo, se o Hitler tivesse vivo, você nem vivo estaria, você seria morto, você iria para o campo de concentração porque você é latino. Sempre tem essa conversa que há uma brevíssima leitura de textos que não componham, obviamente, essa doutrina ideológica, esses panfletos de propaganda judaica que são aí permeados na incultura de massas atual. Como eu disse, desde o entretenimento, filmes, livros, né? Os cursos universitários aí, né? Os especialistas em história, filosofia, psicologia, né? São sempre inculcados com isso. Quem aí não leu Babi Yar, não leu Diário de Anne Frank, quem aí não jogou Medalha de Honra, né? Viu filmes e mais filmes e mais filmes, Indiana Jones e por aí vai, né? Que vai fazendo essa reconstrução, aliás, essa invenção histórica, né? E aí eu trouxe só 3 exemplos antes da gente entrar no mérito da questão aqui, da introdução. É bem simples. Primeiro uma matéria do site apublica.org, uma matéria de 2023, que dá a notícia de que a Secretaria de Educação em cidade de Santa Catarina exibe símbolos nazistas. Se você ler essa notícia, que é muito fácil, você digitar aí, Pública, Secretaria de Educação em cidade de Santa Catarina exibe símbolos nazistas. Aí vai mostrar que numa cidade chamada Dona Ema, que é um município com menos de 5 mil habitantes, na Secretaria de Educação tem um hall de fotos históricas da cidade, né? Várias fotos históricas. E lá você vai ver que existem várias fotos no qual grupos de pessoas ostentam a bandeira nazista, né? Inclusive a foto de capa
desse vídeo é uma das fotos que tem lá, né, no qual mostra a bandeira nazista de um lado, a bandeira brasileira de outro. E você lendo essa notícia, você se dá conta de que, à época, o próprio governo nazista, o governo da Alemanha da época, né, da década de 30, financiou uma escola particular nessa comunidade, né, nessa cidade de Dona Ema, por meio de um médico alemão, judeu de carteirinha, conforme diz a matéria, igual o Heidegger também foi judeu de carteirinha, nós vamos ver nesse texto que nós vamos tratar. Veio para cá, né, com subvenção do governo alemão para manter essa escola. Né? Para quem não se lembra também, né, se você já leu o livro Memórias do Cárcere, por exemplo, do Graciliano Ramos, ou se você leu Cavaleiro da Esperança, do Jorge Amado e outros textos aí, ou se você estuda história e conheceu a história do Estado Novo, você sabe muito bem o quanto o governo brasileiro flertou com o eixo, né? O quanto o governo brasileiro usou de institutos jurídicos do fascismo, exemplo, a consolidação das leis do trabalho, a sindicalização por meio do Estado, né? Vários institutos jurídicos aí foram chupinhados da Itália fascista, e vocês se lembram aí, né, da aproximação que o governo brasileiro teve com o eixo. Se lembram aí do ministro de Segurança do Getúlio Vargas, eu acho que era esse o nome do cargo dele, desculpa se era ministro da Justiça, sei lá, não me lembro o cargo agora, Filinto Miller. Lembram dele, Filinto Miller? Que inclusive ele mais o Getúlio Vargas entregaram Olga Benário ao governo alemão. Ela grávida. Foi entregue ao governo alemão. Havia uma aproximação da Alemanha nazista com o Estado Novo brasileiro de Getúlio Vargas, né? Que no correr da guerra, por questões estratégicas, os Estados Unidos literalmente comprou o apoio brasileiro, né? Literalmente, né? Financiou várias obras, aí financiou a industrialização brasileira, a fundação da FENEME, né? E outras empresas aí de indústria primária brasileira foram financiadas pelos Estados Unidos a título de compra do apoio aos aliados. E aí o Brasil rompeu com a Alemanha nazista. E aí você pensa, mas peraí, o Hitler não ia matar todo mundo porque era latino? Como que a Alemanha nazista tinha aproximações com o governo do Estado Novo? Como que foi financiada escola particular no sul do Brasil para brasileiros descendentes de alemães? Não bate, né? E aí você começa a pensar, eu trouxe mais dois exemplos. Esse é um exemplo aqui do Brasil, né? Próximo a nós, infelizmente. Somos essa raça de cachorro com porco, né? Essa raça triste, né? Feito de 3 raças tristes. Guaraná, Juvenil. Lembra a música do Belchior? Pois é. Um exemplo aqui, ó. Esse camaradinho aqui, ó, Wittgenstein, que é muito interessante. Esse livrinho, diga-se de passagem, uma mistura meio de biografia com a introdução ao pensamento dele, muito bom, feito por uma brasileira, uma mulher que fez isso aqui, uma brasileirinha, deixa eu ver o nome dela aqui, Carla Carmona. Muito legal esse livro, né? Lá pelas tantas, para quem não sabe, Wittgenstein era judeu, de uma família riquíssima de judeus de Viena, riquíssima, que mexia com aço e tal, riquíssima, riquíssima. Aí lá pelas tantas no livro, se você quer a referência bibliográfica, na página 80 aqui, ó, do livro, a nossa amiga Carmona conta o seguinte: e assim foi, em particular, porque em fevereiro de 1939 foi eleito catedrático. O Wittgenstein foi eleito catedrático de Cambridge. Wittgenstein sofreu para conseguir a cidadania inglesa, porque eles desconfiavam dele, afinal ele era alemão, né? Judeu alemão. Nesse mesmo ano, 1939, nesse mesmo ano, Wittgenstein viajou para Berlim, Viena e Nova York com um passaporte britânico para ajudar a sua irmã Margarete a conseguir um acordo com as autoridades nazistas que garantisse que a família seria tratada como ariana. Hã? Peraí. Como assim? Eles não eram judeu?
acordo com as autoridades nazistas que garantisse que a família seria tratada como ariana? Uai, não ensinava isso nas escolas não, né? Então quer dizer que tinha como o judeu ser tratado como ariano? Mas o judeu não era tudo mandado por aqueles fornos que, diga-se de passagem, qualquer dia eu tomo coragem de falar em alguns assuntos aqui, porque eu acho que não vale a pena. Porque qualquer um que junta cré com clé sabe, né? Não precisa. Se você precisa de alguém te ensinar, é porque você já não está aqui para me ouvir, né? Qualquer dia eu falo sobre isso ou não. Então tá aqui na história do Wittgenstein. Wittgenstein fazendo tratativas para que sua família fosse tratada como ariana na Alemanha. Mas como? Tinha jeito de fazer isso? E aí, né? O outro exemplo que eu trago aqui está no livro do Domênico Losurdo, o Nietzsche, o Rebelde Aristocrata, que eu tenho piratão, e ficou em 2 volumes, que eu burro, não sabia que tipo de papel que era, peguei o papel, pesa 5 quilos cada livro. E aqui vai falar do nosso amigo Júlio Evola. Aliás, o seu amigo, né? Meu amigo não sou muito da praia do Júlio Evola naquelas questões místicas, totêmicas, não. Mas aí, veja bem o que é que se diz aqui, né? Tá falando do Júlio Evola, é muito interessante, é o capítulo Persistência da reação aristocrática e persistência da racialização transversal. É esse o capítulo que trata aqui do caso do Júlio Evola aqui. Eu não vou ler tudo, não. Mas aí diz o seguinte, lá pelas tantas, ó. Por outro lado, porém, Evola não parece entusiasmar-se com o mito do sangue entendido em sentido estritamente biológico. Ao excluir os judeus da cidadania como estrangeiros, a legislação de Nuremberg de 1935 prevê exceções para os judeus com especiais méritos diante do Reich e, portanto, elevados à dignidade de Erneier ou de arianos honorários. Eu não sei falar alemão, vocês sabem disso, né? Mas, observe a Evola, essa categoria, a rigor, deveria ter como contraparte aquela dos Ehrenjuden, judeus honorários, a ser aplicada aos muitos que, arianos na raça do corpo, muito pouco o são no caráter e no espírito. Para o discípulo de Nietzsche, a racialização que realmente conta é a transversal, a contraposição entre senhores e servos, aristocratas e chandalas. E aí você lembra do Wittgenstein indo lá, né, atrás do governo alemão para poder quebrar o galho da irmã dele, né, e ter tratamento de ariano. E de repente você vê ariano honorário? Ariano honorário? E aí você vai ler por aí e vai estudar que aqueles judeus, por exemplo, que lutaram na Primeira Guerra pela Alemanha, eram considerados arianos honorários. Ariano honorário. Que estranho, não? E aí, quando você vai estudar, você fica sabendo que dentro das SS, porque na época do nazismo teve ali uma dicotomia entre o exército, que eu esqueci como é que chama em alemão, me desculpa, e as SS, SA, tudo, porque o exército era um elemento antinacional socialista. E aí você vê que nas SS haviam divisões do exército lá, da SS, né, de estrangeiros, húngaros, franceses, espanhóis, tinha vários povos lutando nas SS. Mas como assim? Não era ariano? Como que tinha não arianos lutando na SS? Aí os historiadores do populacho, chandalas, os ideólogos do judaísmo aí, né, os propagandistas, vão dizer: o exército alemão usou como bucha de canhão. Povos aqui como bucha de canhão, né? Aí você vai ver quantos alemães morreram na investida contra a União Soviética lá, cara.
Morreu, salvo engano, 2 milhões e cacetada de soldados alemães. E aí o bucha de canhão era o húngaro, o italiano, o francês, o espanhol, né? Aí você vai ver lá, como nós vamos ver no texto aqui, que um francês ganhou o maior título, foi o estrangeiro com a maior honraria militar. Foi um francês que inclusive o próprio Hitler falou com ele: cara, se eu tivesse um filho, eu queria que fosse igual a você. Eu queria ter um filho igual a você. Francês. Repito, francês. Né? E aí você vai ver aquela famosa cruz lá na Alemanha não, na Amazônia, né, ou no Pará, sei lá, ali no norte do Brasil, a cruz com a suástica e tudo, que é resquício de uma expedição que os alemães fizeram naquela região ali, cujo objetivo, entre outras coisas, era estudar o povo originário que por ali estava, né? Mas o povo não é inferior, entre aspas. Então eles foram lá estudar o quê? O que eles foram estudar lá? O que eles viam de motivo de estudo no povo originário brasileiro? O brasileiro, né, o espanhol, o português, esse pessoal veio aqui para escravizar os índios, né? Escravizou, dizimou, fez aquele genocídio com os povos originários, né? E os alemães nazistas vieram aqui estudar eles, né? Como a gente vai ver nesse estudo, e me desculpem aí pela grande introdução, né, mas é porque eu tinha que dizer isso e estou com tempo aqui aproveitando o ensejo. Como vocês vão ver, o que acontece é que são 4 fases que a gente conhece da teoria racial nazista. Por que são 4 que a gente conhece? Porque o nazismo acabou enquanto estava se vivendo a 4ª fase. A segunda fase do desenvolvimento racial, que é a do Gunther, é que vem com essa história de ariano, do cabelo louro, do olho claro, da estatura de 1,75 para cima, de não sei o que e tal, que ninguém do nazismo se enquadrava. Aliás, tinha um cara só que se enquadrava naquilo. E começava a ficar estranho, porque quando você pegava povos mediterrâneos, por exemplo, os espartanos, para ficar num exemplo, né, não encaixava no critério ariano, né? Os povos gregos não encaixavam. Então você ficava com essa... Como assim? Né? O que aconteceu é que a mídia judaica, né, a soft power judaico, pegou essa teoria do ariano e colocou o nazismo, pregava isso. E, lá do outro, colocou toda a pecha que o judeu tinha e espalhou para qualquer um que não ariano fosse. E essa é a história que contam e que ficou, né? E aí causa espanto. Você olha, por exemplo, para o Goebbels, para o Himmler, para o Göring, para o próprio Hitler, encaixa você, como esses caras falavam ariano? Olha o Hitler aí, baixinho, o que tem a ver? Mas enfim, histórias que contam, né? E agora nós vamos ver aí no real o que era, né? Em vez de na mentira. E vamos lá, vamos à introdução do texto do Juan Sebastião Geria, que eu vou ler, beleza? Vou fazer estudo aqui, não vou ler. É preceito de Platão, que obriga a todos os que escrevem e ensinam, começar a doutrina definindo o assunto cuja natureza, diferença e propriedades queremos conhecer e compreender. Desta forma, que se dê prazer a quem tem de aprender, e quem escreve não se derrame em questões impertinentes, nem deixe de tocar naquelas que são necessárias para que a obra saia com toda a perfeição que deve ter. E esta é a razão pela qual a definição é um tema tão fértil e concertado, que mal existe um passo ou contemplação na ciência ou no método pelo qual se deve proceder que nela não seja insinuado. Pelo que é certo que não se pode proceder bem em qualquer tipo de sabedoria sem partir daqui. Aí ele está até citando aqui o Juan Huarte de San Juan, Exame de Ingênios para las Ciências. É um texto aí. Existem diversos arcabouços teóricos para conceituar a filosofia da história, como argumenta von Mises. O objetivo primordial é iluminar os fatores críticos que exercem
que exerceram influência determinante sobre as trajetórias históricas. Esses arcabouços derivam sua validade... Oh, desgraça, agora que eu vou começar a falar, eu espirro, né? Esses arcabouços derivam sua validade não do raciocínio intuitivo, mas de uma análise histórica rigorosa, substanciando suas alegações interpretativas por meio de evidências históricas empíricas. Esta abordagem metodológica os situa no domínio da investigação científica e discursiva. Um desses esquemas é conhecido como a interpretação racial da história. A raça foi e é uma lente importante através da qual o estudioso pode interpretar com sucesso muitos aspectos da história. Obviamente, uma vez que essa interpretação se torna contaminada por conceitos morais que não pertencem ao tempo sob estudo, a lente objetiva da história fica embaçada e uma verdadeira compreensão do passado torna-se impossível. Os alemães Carl Gustav Carus dedicou-se a relacionar a estrutura da palma da mão à personalidade para a corte saxã. Então ele estudava a estrutura da palma da mão para definir a personalidade da pessoa. Hipócrates, Galeno, Júlio César, Paracelso e Flood utilizaram a palma da mão para diversos fins. E Gustav F. Klemm também utilizou esse método aí. O Carus foi também administrador da coleção de porcelana de Dresden, estabelecida pelo eleitor da Saxônia Frederico Augusto I. O Gustav Klemm define cultura como costumes, informações e habilidades, vida doméstica e pública, na guerra e na paz, religião, ciência e arte, e que a fricção como forma de obter fogo, a cremação do cadáver do pai falecido, a pintura decorativa de um corpo humano, a transmissão da experiência passada à nova geração, manifesta-se nos ramos de uma árvore, se forem deliberadamente moldados. A citação do Klemm, aí, do Gustav Klemm. Ele exerceu substancial influência intelectual sobre Sir Edward Burne Taylor, que alcançou a distinção de ser o antropólogo inaugural nomeado para um cargo na Universidade de Oxford. Taylor, que conceituou a cultura como aquele todo complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, moral, leis, costumes e qualquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma determinada sociedade. Estava entre os estudiosos pioneiros a incorporar a análise racial como um arcabouço interpretativo para a compreensão da evolução cultural e do desenvolvimento histórico humano. Carus, o Gustav Carus, encarnou o polimata quintessencial. Lembre-se que é polimata, né? É o gênio em várias áreas humanas aí, o gênio artístico, escultura, medicina, linguística, enfim. Tipo aqueles antigos pensadores gregos, né? Que fazia lei, fazia filosofia, fazia música, sabia de astronomia, enfim, isso é polimata. Esse Carus destacou-se como crítico de arte, pintor de paisagens, escritor de viagens, teórico do inconsciente, conselheiro privado, professor de anatomia comparada e médico da corte do rei da Saxônia. Seu legado científico duradouro repousa principalmente em sua formulação do conceito de arquétipo vertebrado, que posteriormente provaria ser instrumental no desenvolvimento da teoria darwiniana. Em seu arcabouço taxonômico, ele propôs 4 gradações, entre aspas, hierárquicas de raças, organizadas de acordo com um princípio circadiano. Os povos do dia, europeus, os povos do crepúsculo do Oriente, os asiáticos, os povos do crepúsculo do Ocidente, os americanos, e os povos da noite, os africanos e australianos. De acordo com sua construção teórica, apenas os povos do dia possuíam a capacidade inerente de compreender os conceitos transcendentais de verdade, beleza e amor. E ele postulou que sua iluminação e influência se difundiriam progressivamente pelo globo. É uma obra do Carus aí de 1849.
Várias de suas proposições teóricas raciais estão explicitadas em seu tratado 9 Cartas sobre a Pintura de Paisagens. É um livro de 1831. Bom, nessa análise do Caros aí, percebe-se, né, aquela velha questão eurocentrista. Porque percebam, quando Caros diz que só os povos do dia são capazes de compreender os conceitos transcendentais de verdade, beleza e amor, o que tem que ficar muito claro que é por quê? Porque foram os europeus que inventaram esses conceitos. Então, obviamente, somente os europeus são capazes, porque é uma invenção europeia, né? Se você for analisar, por exemplo, os judeus, eles inventaram outra forma de existir, outra forma de visualizar as coisas. Os povos originários nossos aqui tinham outras formas, né? Os velhos astecas, incas, maias, olmecas, toltecas, nessas grandes civilizações que por aqui existiram, tinham outras formas. A questão é que o europeu imaginava que ele não estava inventando, ele imaginava que ele estava descobrindo, né? Aquele velho preconceito, como diria o Nietzsche no Humano, Demasiado Humano, um dos primeiros aforismos, é o velho erro, como é que ele chama? Deixa eu lembrar aqui. Quer ver? É o erro hereditário dos filósofos, que é o que? Ser ahistórico. Imaginar que o homem atual é o homem universal, né? A análise europeia sempre teve esse erro. Tirando os pré-socráticos, leia lá os fragmentos, você vai ver muito interessante, né? Que se o boi acreditasse em Deus, o Deus teria chifres e ruminaria, né? Aquilo que para o homem é ouro, para o burro é palha, enfim, essas ideias dos pré-socráticos, né? E do século XIX para frente foi dizimado, né? Mas, enfim, aqui estamos tratando aqui de um livro de inícios do século XIX, em 1831. Né? Então tem que ter isso bem claro, para você não ficar igual um bocó aí, né? Falando bocosice. Não sejamos bocós, não. Né? Vamos partir de um ponto real e concreto, né? Vamos acabar com esses idealismos idiotas que só jogam a favor deles, né? E contra nós. Construtos teóricos análogos manifestam-se nas contribuições acadêmicas de Klemm, um bibliopolista de Dresden, cuja extensa coleção etnográfica obteve aclamação significativa entre seus contemporâneos. Seu arcabouço classificatório sistemático está detalhadamente delineado em sua obra máxima de 10 volumes, História Cultural Geral da Humanidade, amplamente reconhecida como o tratado antropológico inaugural sobre cultura. O modelo teórico de Klemm, baseado em um princípio de polaridade, postulava uma categorização binária de povos, ativos e passivos, sendo que os primeiros inevitavelmente alcançariam o domínio sobre os segundos. Percebam que essa dicotomia, né, ativos e passivos, já tem aí ecos e um cerne da questão dos escravos e senhores, né? Porque essa que é a grande distinção aí dos seres humanos, né? Que a gente pode chamar ativos e passivos, escravos e senhores, aqueles que resolvem problema e aqueles que criam problema, né? E dentro de cada categoria há uma miríade de caracterizações, né? Mas no grosso é isso. São dois. Uma antítese aí, né? Ou é ativo ou é passivo, ou é senhor ou é escravo, ou resolve problema ou cria problema. E o Klemm já veio com essa aí, né? Notavelmente, Klemm apresentou uma defesa sutil das estruturas governamentais, jurisprudência e instituições morais chinesas, em essência, seu arcabouço cultural distinto, em oposição aos preconceitos sinofóbicos prevalecentes, que, diga de passagem, esse aqui tinha muitos preconceitos sinofóbicos, o Nietzsche aqui, ó.
Seu modelo de desenvolvimento do progresso humano delineou 3 estágios. Ah, e detalhe, esse livro do Klein é de 1847. Pra vocês terem uma ideia, o Nietzsche nasceu em 44, o Hitler nasceu em 89, a Guerra Franco-Prussiana, quando teve o Segundo Reich, é de 70 a 71. Vocês irem se ambientando do que estamos dizendo aqui, né? O livro do Schopenhauer, O Mundo como Vontade e Representação, é de 1818 ou 1808, agora eu não lembro. Enfim, vocês vão se ambientando com a linha temporal aí. Seu modelo de desenvolvimento do progresso humano delineou 3 estágios sequenciais: selvageria, domesticação e liberdade. Curiosamente, quase todos esqueceram que Friedrich Engels e Moses Mordecai Levy, sabe quem é Moses Mordecai Levy? Não? É o Karl Marx. O Marx. O Marx é igualzinho o Muhammad Ali. Ele tem um nome de escravo e o nome de senhor, né? O Muhammad Ali foi batizado como escravo Cassius Clay. E depois se deu o seu nome de senhor de Muhammad Ali. Karl Marx é a mesma coisa. Ele chamava, enquanto ele era judeu, Moses Mordecai Levy. Quando ele abdicou do judaísmo, né, e é um grande antissemita, Karl Marx, sabia disso? Ele mudou de nome. Moses Mordecai Levy é meu nome de judeu. Eu não sou judeu, meu nome é Karl Marx. Sabia disso? Fique sabendo então, né? Então, ó, curiosamente, quase todos esqueceram que Friedrich Engels e Karl Marx desenvolveram privadamente e por volta de 1860 uma hierarquia racial completa e uma visão racial da história. Deve-se notar que Marx escreveu suas obras de Londres a pedido do judeu Nathan Rothschild. Sabia disso? É impressionante o quão profundamente anti-judeu Marx era, apesar de ele próprio ser judeu. Nesse ponto, e antes de prosseguir, o seguinte deve ficar muito claro: a interpretação racial da história não possui conotação racista quando entendida como a explicação de eventos históricos em termos da luta e do desenvolvimento de povos pertencentes a diferentes raças. Tampouco uma afirmação como: tenho orgulho de pertencer à raça X porque ela alcançou A, B e C, possui uma conotação racista. A conotação racista aparece em expressões como: visto que pertenço à raça X e essa raça alcançou A, B e C, então esta raça é superior às outras. Essa clarificação é necessária devido às confusões intelectuais de que um grande número de pessoas parece sofrer, mesmo algumas que presumem ser instruídas. Porque, principalmente em terras brasileiras, né, que é completamente submisso à ideologia vigente, né, o Brasil é uma colônia, nunca foi um povo, nunca foi um estado soberano, nunca foi nada. O Brasil é uma colônia no qual somos meros reprodutores daquilo que os nossos donos, a metrópole, nos mandam, né? Não por acaso o Brasil não possui literatura própria, tirando talvez Guimarães Rosa, né? Que me vem à cabeça aqui. Talvez Guimarães Rosa, Manuel de Barros, que seja uma criação própria nossa, né? Talvez. Eu não sou entendido em literatura não, né? Mas do pouco que eu sei. Mas você veja, institutos jurídicos são tudo uma mistura de ciência jurídica alemã com norte-americana, né? Medicina, enfim, tudo. Nós somos meros reprodutores, né? Nós não desenvolvemos nada por conta própria, não temos um espírito de raça. Porque a grande questão é, por que é imbecil você dizer, visto que pertence à raça X e essa raça alcançou A, B, C, então a raça é superior às outras? Por quê? Cada raça, cada povo, para usar o termo que o Zaratustra usa, né? Quando você vai ler lá do Novo Ídolo, principalmente, né, no Zaratustra, cada povo tem a sua linguagem da verdade. O que para um alemão é o ápice da civilização,
para um povo originário nosso, é a coisa mais imbecil do mundo. O que para o povo originário nosso é o objetivo de existir, para um alemão, fala assim, cara, que bando de povo imbecil, né? Enquanto para um alemão uma catedral gótica era o ápice da cultura, da engenharia, da arquitetura, para o povo originário aqui o negócio era o quê? Pescar, comer mulher, brigar com os outros, fazer danças rituais tomando aquele chazinho que deixa doidão, né? Não tem como você mensurar o que é melhor ou pior, porque cada raça, cada povo constrói o seu melhor e pior, né? A grande questão nossa é que nós não temos raça, nós não temos povo. Nós somos um miscigenado, um churume, uma lavagem. Já viu lavagem de porco? Quem é antigo aí lembra, né? Que nas criações das pocilgas aí de cada casa ia se acumulando os restos de comida naquele latão, né? E depois se dava para o porco comer. Nós somos aquele latão, né? Mistura sírio, mistura libanês, mistura negro, e negro das mais variadas etnias, né? Diga-se de passagem. Mistura ali povos originários das mais variadas etnias, também das mais variadas línguas, culturas. Mistura japonês, mistura holandês, mistura alemão, mistura português, mistura espanhol, mistura judeu. E dessa maçaroca é o que somos, né? Não temos gosto próprio, não temos vontade própria, não temos história própria, não temos nada. Estamos aqui para construir, né? Tem essa vantagem, pelo menos, né? Estamos aqui quase uma página em branco a ser construída. Mas precisamos construir a nossa história, não a dos outros, né? Eu não sou alemão, eu não sou índio, eu não sou preto, eu não sou chinês. O que eu sou? Né? Sou um indivíduo aí, a construir um caminho, uma estrada, né? Mas cada povo tem a sua própria linguagem, cada povo tem o seu próprio valor. Então, é completamente imbecil você querer fazer essa comparação. Porque a comparação sempre vai ter um pressuposto a priori. E esse pressuposto a priori não é universal, diferente do que os europeus imaginavam, né? Que eles tinham o povo europeu como o homem universal, os valores europeus como os valores universais. Já viu? Direitos universais do homem e cidadão. Que homem é esse, cara? Como diria um crítico à época da Revolução Francesa, que eu esqueci o nome dele, me desculpe, eu não conheço o homem, não. Não conheço a humanidade, não. Eu conheço o francês, conheço o inglês, conheço o José, conheço o padeiro. Agora, o homem, quem é esse homem aí? Né? Então tem que se ter isso muito em mente, né? E é mais um ponto que a galerinha... Por isso que eu falo, não tem pra onde correr, cara. Você não tem pra onde correr. O homem massa dominou tudo, velho. Até as visões diferenciadas de história, de filosofia já estão dominadas, né? A incultura de massas inculcou. Por isso que precisa estudar, cara. Precisa você abrir os olhos, a cabeça aí, velho. Tem que estudar, ficar por dentro das coisas, mano. Sabe, de burro já basta a humanidade, né? Bom, citamos Ludwig von Mises para deixar claro do que se trata essa questão espinhosa. Von Mises argumenta que tudo o que se pode dizer sobre o tema da raça, com base na experiência histórica, resume-se a duas afirmações. Primeira afirmação: as diferenças prevalecentes entre as diferentes linhagens biológicas do homem refletem-se nas conquistas civilizacionais dos membros do grupo. Tanto é assim que os povos originários nossos aqui tinham uma organização social. Lá no Japão existia uma outra, na África existiam diversas, na Ásia diversas, né? E há diferenças biológicas, fenotípicas, né? Um é branco, outro é preto, um tem um nariz assim, outro tem um nariz assado, um tem uma média de altura tal, outro tem uma média de altura Y, um tem um cabelo liso, outro tem um cabelo crespo, e por aí vai, né? Essas são as diferentes linhagens biológicas do homem, né? Essas questões fenotípicas aí. Em nossa era, aí o 2, né? O segundo ponto, a segunda afirmação. Em nossa era, as principais conquistas civilizacionais de várias subdivisões da raça caucasiana
são vistas pela esmagadora maioria dos membros de outras raças como mais desejáveis do que as facetas características da civilização produzidas por suas próprias raças. Então, olha só o que o Mises está falando. As diferentes linhagens biológicas refletem nas diferentes conquistas civilizacionais. O aborígene lá da Austrália tem uma forma de viver uma organização social, né? O alemão tem uma organização social, o eslavo lá na Rússia tem uma, né? O povo originário nosso aqui tem outra, o europeu tal, né? E aí o que o Mises está falando? Está falando que na nossa era, ou seja, né, na nossa etapa aqui, o ser humano moderno, né, da Revolução Francesa para cá, as principais conquistas civilizacionais das várias subdivisões da raça caucasiana, ou seja, dos europeus, né, são vistas pela esmagadora maioria dos membros das outras raças como mais desejáveis do que as facetas características da civilização produzidas por suas próprias raças. Isso é o Mises que está falando, né? E a gente precisa levar em conta aqui a questão das influências políticos socioeconômicas que levam com que se entenda que as formas civilizacionais dos brancos são melhores que as nossas. Eu digo nossas, sacanagem, que nós não temos, né? Nós não somos nada, né? Mas, por exemplo, o povo originário da África, daqui, vê o branco e quer espelhar o branco, né? O que é fato. Quem se lembra quando eu tinha canal lá no YouTube, uma vez eu fiz um vídeo a respeito de uma família de pretos aqui no Brasil que brigaram para que registrassem o filho com um nome que era um nome de um país africano aí, que eu esqueci qual, cara, não lembro qual país aí, que era um nome lá, Naguib Gubanda, sei lá, esses nomes de lá, né? Naguib Nuganda, Biriroque, que significa a flor mais bonita do campo, sei lá. E dizia eu no vídeo como isso que se chama de luta pelos direitos dos pretos, na verdade é luta pelo embranquecimento do preto. É luta pela submissão do preto. Por quê? Porque lá no país de onde se originou esse nome, certamente as formas de batismo eram bastante diversas da forma de batismo portuguesa, que se dá através do quê? Do registro, no cartório de registro civil. O branco dá nome a seus filhos por meio do registro, do assento, do livro de nascimentos lá, né? O negro se dava de outra forma. E aí você vê a briga do negro para ter o seu nome inscrito no livro do branco. Ou seja, ele quer, como bem disse o Mises, ele quer participar da civilização branca. Ele não quer ter a sua própria civilização, né? A verdadeira luta do preto seria: o nome da minha filha é Abigula Bugabanga e ponto final. Por quê? Porque eu consagrei Abdula no Baganga, a entidade não sei o que, do filho tal, joguei a fumaça, o pó, sei lá como é que eles faziam para dar nome, né? Não sei. Mas enfim, porque eu fiz a forma do preto e eu sou preto. E o nome da minha filha é Nabagui no Baganga. Esteja registrado nesse seu livrinho de branco ou não. Né? Isso seria uma luta pelo preto. Agora a luta é: você vai aceitar meu nome no livro de branco, ou seja, você está embranquecendo. Né? Você está se submetendo ao processo civilizatório branco. Estão entendendo? É nesse sentido que o Mises está falando aí. Ou seja, o fato do preto brigar para que seu filho, com o nome Nubagui Bugubanga, tenha o registro Nubagui no Buganga dentro do cartório de registro civil, é uma assunção de que o processo civilizatório branco é o ideal. Porque eu quero submeter o meu nome de preto ao processo de branco. Vocês pegaram o fio da meada aí, né? É difícil de entender isso não, né? Então vamos lá, nota. O interesse em imitar a cultura ocidental por parte de outras etnias produz alguns problemas.
O principal deles é a falha em perceber que a adoção do que alguns chamam, às vezes com desprezo, de conquistas materiais do Ocidente é incompatível com a preservação de seus ritos e tabus e seu modo de vida costumeiro. A tentativa de manter esses dois aspectos ao mesmo tempo leva a comportamentos híbridos. Por um lado, dançam ao som de algum instrumento próprio, e por outro, usam celulares, mídias sociais e páginas da web para obter doações de pessoas ingênuas sob o pretexto de manter sua própria cultura. É o Juan, grande Juan aí falando do Mises, né? E aí eu me lembro aqui do Ted Kaczynski, no Sociedade Industrial e seu Futuro, quando ele diz que por que é que se permite que o negro coloque o nome Abagui Bugubanga no filho e registre no cartório lá? Por que é que se permite que o negro dance ao som de algum instrumento, ó, tututu, ou índio, seja lá o que for, né? Tututu, 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 que é o instrumento dele lá? Porque é inofensivo. E caracteriza-se uma raça, uma etnia, que seja, por essas inofensividades. Porque não faz diferença se você chama Maurício ou Abdu Bugubanga. É só um nome. Não faz diferença se você veste paletó e gravata ou se você veste uma tuba na cabeça, um cabelo tererê. Isso não faz diferença na vida de ninguém. Não faz diferença se você escuta um Richard Wagner, um Rammstein, que seja, ou se você escuta batucada de macumba, se você escuta Gilberto Gil, sei lá. Não faz diferença nenhuma. Então a cultura diferente limita-se a aspectos inofensivos. Muito diferente seria se recusasse, por exemplo, o registro civil. Falasse, eu sou negro, sou preto, a minha etnia, o batismo é assim, não vai escrever o nome do meu filho no livro lá não, que a alma do meu filho vai ficar presa no livro. Abigu Bugubanga, porque eu passei a cinza na testa e toquei tambor, batuquei, sei lá como é que é feito o batismo deles lá, e ponto final. Aí é perigoso pro sistema. Aí é perigoso. Agora, essas lutas identitárias, né, é só uma tentativa de pertencimento ao esquema do status quo, né? Como eu já disse várias vezes, a luta pelos direitos civis dos pretos lá nos Estados Unidos nada mais é do que uma luta pela expansão do poder branco. Eu quero participar, eu quero ser tão branco como. Por isso que é incentivado, né? Vocês acham que é incentivado? Por quê? Né? Daí, seguindo o texto, né? Daí a doutrina das diferenças raciais sustentar que algumas raças foram mais bem-sucedidas do que outras na busca daqueles objetivos que são comuns a todos os homens. Já vimos, então, que todo um conjunto de ideias sobre diferenças raciais não foi simplesmente disseminado por cientistas isolados, mas por importantes sociedades científicas. A Sociedade Etnológica de Paris, a Sociedade Etnológica de Londres e a Sociedade Antropológica de Londres. O tempo estava maduro para que esse grupo de ideias científicas fosse incorporado em um texto histórico-político. Essa tarefa foi conduzida pelo Conde de Gobineau, cujo nome você já percebe é francês, né? Tem nada a ver com a Alemanha, com o nazismo. Conde de Gobineau, que é do século XIX. Né? É o Joseph Arthur Conde de Gobineau. Nasceu em 1816, morreu em 1882. E né, antes da gente voltar para o texto, percebam o seguinte: esse tipo de abordagem sociológica, antropológica, era a abordagem vigente até o surgimento do nazismo. Aliás, até a queda do nazismo. Né? Foi nesse espírito que surgiu a criminologia positivista, por exemplo, no qual se avaliava aspectos fenotípicos e aspectos raciais e de etnia para se avaliar a periculosidade de indivíduos. Né? Por exemplo, você tem César Lombroso,
né, que é sempre eu me lembro dele e me esqueço dos outros, mas Cesare Lombroso é um dos exemplos, né, esse grande italiano aí, um dos pais da criminologia positivista, né, e esse tipo de estudo era muito vigente na época. E após a queda do nazismo, caiu também esse tipo de análise, menos nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos essa análise perdurou ali até a década de 1960 e foi derrubada em razão das lutas pelos direitos civis dos negros, né? O famoso caso aí que derrubou, né, marco aí da derrubada desse apartheid norte-americano, vamos chamar assim, é um caso, eu esqueci o nome, né, do casal, mas era um casal de uma branca com um preto que queria casar e no estado lá era proibido o casamento miscigenado. E eles entraram com uma ação, foi parar na Suprema Corte norte-americana e a Suprema Corte norte-americana derrubou a lei do estado que proibia esse casamento interracial, né, esse casamento miscigenado. E ali foi o início, né, da queda desse apartheid jurídico norte-americano, né? Então vocês vejam que é um assunto recente. E quando você pensa que esse assunto, que era um assunto da Europa da época, não era um assunto alemão, Gobineau francês, Chamberlain inglês, né? Nos Estados Unidos esse assunto proliferava. O Studart, né, que era um norte-americano e que cunhou o termo Untermensch, sub-homem, né, em contraposição a Übermensch, ao além do homem, a superação do homem, o super-homem, como ficou traduzido no Brasil e nos Estados Unidos também, traduzem como Superman, né, o Superman, sei lá, mas traduz da mesma forma. Norte-americano. Então era um assunto da Europa, um assunto dos brancos, né, Estados Unidos incluso aí, nesse brancos e nessa Europa, né? Por incrível que pareça. Esse assunto só caiu com a queda do nazismo. E aí você se pergunta o porquê. O Júlio Evola tem um questionamento. A quem interessa a abolição da escravatura? Eu vou servir um cafezinho para mim enquanto você pensa. A quem que interessa a abolição da escravatura? Você já parou para pensar? Interessa a duas pessoas. Eu já vou dizer de antemão. Interessa a duas pessoas. Uma é óbvia, né? A quem interessa a abolição da escravatura? Aos escravos. Óbvio, né? Aos escravos interessa a abolição da escravatura. E há aquele grupo que vai lucrar com a abolição da escravatura. São esses dois tipos aí. São as duas pessoas que são a favor da abolição da escravatura. É o escravo e é aquele que vai ganhar alguma coisa com isso. Óbvio, né? E aí você pensa, a quem interessa a não análise de aspectos étnicos, raciais, fisiológicos do ser humano? Quem que interessa com isso? Há aqueles que são pegos na mentira, pega na mentira, lembra a música? Pega na mentira. Há aqueles que são pegos na mentira. Se a análise fenotípica, étnica, racial, fisiológica for feita. Né? A quem que interessa que não seja avaliada as coisas dessa forma? Do mesmo jeito, a quem interessa que não exista eugenia? A quem interessa que não haja uma análise desse tipo do ser humano? A quem é doente, né? A quem é doente. A quem interessa que não exista educação sexual para as crianças, para dar um exemplo? Vocês têm sempre que pensar assim. Quem que interessa? Quem que ganharia alguma coisa se não houvesse, e não tem, né? Quem que ganha com a falta de educação sexual das crianças? O abusador de criança, né? O abusador de criança se interessa. A quem interessa que não seja feita análises fenotípicas? A quem crê que essas análises lhe seriam prejudiciais. Né? Vocês vejam aí, na época
do nazismo, na época do nazismo, as pessoas lutavam para provar que não eram judias. Escondiam sua ascendência, faziam o diabo. Wittgenstein foi lá lutar porque tinha muita grana, a indústria tinha muita grana, né? Foi lá e falou, mano, ajuda nós aí, ó, nós é judeu, mas nós estamos ajudando, que nós estamos ajudando a economia e tal, né? Dá uma condição. E conseguiu, tá? Conseguiu. Ou não, não lembro. Não vou falar que conseguiu, porque eu não tô lembrado se as irmãs dele morreu, acho que morreram. Acho que não conseguiu, não. Mas enfim. Naquela época se tinha, né, esse desespero, né? Para se dizer não judeu e tudo mais, né? E hoje, lá do outro, você tem esse fenômeno que só no Brasil mesmo, né? Essa terra de três raças tristes, como diz muito bem o Belchior. Você tem aí nordestino se fazendo de judeu. E aí vocês vejam, se for feito uma análise étnico-racial, porque quem é judeu? Né? Veja o vídeo, eu tenho um vídeo sobre isso aqui no BitChute mesmo, veja o vídeo aqui no BitChute sobre isso. Quem é judeu? O próprio Rabino lá fala, aquele que nasce de mãe judaica, ou seja, de um ventre judeu, ou seja, sanguinidade, sanguíneo, tem sangue de mulher judia em você, você nasceu de uma buceta judaica, de uma perereca judaica, de uma precheca, você saiu lá de dentro, rasgando aquele cu e buceta de judia, né? Você vai rasgando, o cu e nasce, né? Um judeu no mundo, né? Dos ventres de judeu, ou aquele que é considerado judeu por eles. Tem que passar por todo um processo, tal, no qual já se disse lá, o próprio judeu falou abertamente que é proibido o brasileiro participar disso. É proibido o brasileiro ser considerado judeu. O cara falou, tá falado, não sou eu que tô falando, tá falado lá, né? Tá falado lá. Os casos em que foram, vai mostrar, tem um cara do Espírito Santo que tá bom. Mas aí você tem um nordestino, que vai dizer que é judeu sim, porque ele é do criptojudaísmo, porque seus antepassados, cristãos novos, tiveram que inventar meios para expressar o seu judaísmo de forma a que o governo da Inquisição não percebesse que aquela cultura e aqueles atos eram culturas judaicas. E aí o chapéu de couro que eles usam é o chapéuzinho do judeu, e aí aquele sapateadinho ridículo de ficar matando barata lá, é um negócio do judeu, e aí o lampião era judeu, né? O cu da véia era judeu, o síndrome de Down era judeu, o filho de 1000 pais era judeu, todo mundo lá é judeu. Se fosse feita uma análise étnica, aí vai puxar. Eu tenho 13% de DNA judeu, eu tenho 7%, eu tenho 2%, eu tenho 1%, eu tenho 40%, né? E aí vai ter que se definir no tribunal lá quantos por cento você precisa ter de sangue judeu. Ou seja, se eu fazer uma análise dessa, não interessa. Por quê? Porque se for feita uma análise étnica, racial, o nordestino, tal qual é entendido pelo governo de Israel e pelos rabinos, não é judeu, por mais que queira. Mesmo o governo nazista, se fosse fazer o tribunal para saber se o nordestino é ou não é judeu, seria definido pelos próprios nazistas que não é judeu. Porque no tribunal racial de judaísmo, lá do governo nazista alemão da década de 30 e de 40, era preciso que pelo menos até o avô tivesse no mínimo 3
judeus. E o nordestino não tem nenhum judeu e remete seu judaísmo ao século XVI. A esses caras, óbvio que nunca vai interessar uma análise nesse estilo da análise antiga que era feita, porque eles jamais vão ser judeus. Então eles pegam uma análise que foi a análise feita pelo nazismo no final das contas. E uma análise que o Júlio Evola, como eu citei aqui, faz, né? Que a questão não é o sangue. A questão é o espírito, é a atitude. E no espírito, na atitude, você pode ter judeu que saiu da buceta de uma mãe judia, né? Saiu rasgando o cu, saiu aquela porra, você tem que costurar. Que não é judeu. Quer ver o exemplo, mais ou menos? O Karl Marx aí, ó. É um exemplo, mais ou menos, mas é um exemplo, né? Enquanto você vai ter pessoas tidas como arianas, né? Filhos aí de alemães e tudo, que pela atitude são judeus. Então mais vale o espírito, o modo de ser na vida, do que o sangue por si mesmo. O sangue não diz nada. O sangue se prova em ações. O sangue se prova em atitude perante a vida, né? Por isso que esse tipo de análise aí foi tomada por terra. Mas hoje, essa análise é tomada por terra, é julgada por terra, por conta igual dos nossos amigos nordestinos aí, né? Que querem ser judeu. Então, vira uma opção. E isso é fruto do quê? Do cristianismo. Porque se o Deus judaico, você é escolhido de Deus porque você é da descendência daquele escolhido por Deus, ou seja, não tem opção. Ou você é descendente ou não é. Ou você é descendente e por isso é escolhido, ou você não é descendente e não é escolhido e ponto final. O judaísmo é assim. Quando veio o Novo Testamento, o cristianismo, essa arma, esse cavalo de Troia para judaicizar o mundo, escravizar o mundo para os judeus, veio com essa ideia. A partir de agora não é mais assim. Você escolhe, por meio do batismo, você escolhe ser filho desse Deus, o Deus que é a continuação do Deus judeu, né? Então esse espírito é o espírito que move a não análise étnica racial, porque você opta. Do mesmo jeito que hoje você opta por ser homem, por ser mulher, né? Ah, eu quero ser mulher. Aí você toma as injeções lá, os negócios, faz a cirurgia, aí você vira menina, né? Arranca o piruzinho fora, arranca o saco fora, faz uma bucetinha construída ali, você virou uma menina, cara. Engraçado, para virar homem ainda não sabem, né? Ainda não tem jeito, né? De implantar um pinto em quem não tem, né? Estão desenvolvendo essa tecnologia ainda. Então, como disse o cara lá pro Epstein nos e-mails, né? Aí essa mulher que quer virar homem fica com o pior dos mundos, né? Porque fica com o corpo de homem e não tem pinto. Que dó, né? Enquanto que o homem, pelo menos, ainda pode ficar com o melhor dos dois mundos, né? Que ele vira uma mulher de piruzinho, cara. Sai de baixo, né? Enfim, até a sexualidade é opção, quanto mais religião, etnia, né? Enfim. Eu vou parar por aqui, né? São 51 páginas o texto do Juan e nós estamos na na terceira página. Então vai demorar, né? Semana que vem, ou sei lá quando, a gente trata aqui do Gobineau, aqui na introdução. Beleza? E vamos caminhando, sem pressa, devagar, que um dia a gente chega lá. Ou não chega a lugar nenhum, que é o mais provável. E tchau.